Agora sim, sejam todos bem-vindos ao Junto e Misturado dessa semana. Hoje é dia 14 de outubro. Como sempre, nossos acordos é a agenda mais importante de todos nós, todo mundo que está aqui. Então, deixa o Pink App para lá. Esteja presente, participe ativamente, liguem as câmeras, porque aqui a gente preza pelas câmeras ligadas, óbvio, né? Que Leone avisou ali que está no 3G, não está conseguindo ligar, mas a regra é câmera ligada e não a exceção, tá? Esteja aberto a novas ideias, foquemos em soluções, não em problemas. Você pode discutir ou discordar, mas mesmo assim deve se comprometer com o que foi decidido, porque a gente é um time só. E temos 10 mil concorrentes no Brasilzão. Sabiam que tem mais de 10 mil agências no Brasil? E aí, né, precisamos nos unir, porque tem 10 mil ali, né, que a gente precisa competir. Não vamos competir entre a gente. Agenda de hoje. Status da área de redes sociais, lá com a Ana. Ana tá por aí, tô vendo aqui, tá por aí. Nossos horários. Livro Story Brand, que a Lara trouxe pra gente os insights legais. Case Audio Prime, que o Squad Corvinal trouxe pra gente. E um pouquinho do pulso semanal. Me dê joinha aí para ver se a gente pode começar. Valeu, Leone, Elaine, Gabi, Ana. Então, começando com Ana. Eu vou passando os slides aqui, você vai me avisando. Perfeito. Bom, pessoal, falando um pouquinho dos nossos relatórios de redes sociais, essa semana fiz a revisão, estou finalizando aqui, acho que faltam 2 para finalizar a revisão para vocês dos nossos relatórios, e aí trouxe aqui um resumão do que eu quero desses relatórios, eu acho que vai ajudar muito na produção e na correção dos dados que eu estou colocando, que é, o meu objetivo com o relatório de redes sociais é dado, insight, ações práticas. O que isso quer dizer? Todo relatório ele foi feito para que a gente consiga obter dados. Então, tem muitas perguntas nesses relatórios, tem muitos espaços para vocês preencherem com dados dos clientes. Mas esse não é o objetivo final da nossa produção. O objetivo final é que a gente tenha esses dados, consiga absorver esses dados, gere insights através desses dados, ou seja, como que a gente interpreta isso? A partir da nossa interpretação, o que a gente consegue fazer de ação prática para os nossos clientes relacionados a isso? Então, alguns dos relatórios eu vi que estavam preenchendo com as informações do tipo audiência, mulher, não sei quantos anos, mais ou menos dessas regiões, mas não tirou nenhum tipo de informação disso. Qual que é o insight que a gente consegue tirar disso? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, cada um de um squad, para mostrar um pouquinho como que isso funcionou na prática e alguns resultados muito legais que a gente obteve. Então, pode passar aí, Kate, por favor. Calma aí que eu tô tentando, tá? Ele só Meu não Deus, foi, tá deu piscando. bug. Aqui, ó, ele tá marcando, olha Meu que Deus. lindo. Foi. Aí, o primeiro exemplo, que foi um exemplo muito legal, que foi do Squad Grifinória. Eu acho que esse aqui, se não me engano, foi da Overmax. Então, um insight sobre a audiência, né? Aqui, eu acho que foi a Liz, trouxe o nosso print da rede social, como que estava disposto esse resultado. E aí, gente, vejam que aqui do lado a gente já tem os dados. A gente não precisa repetir eles na parte de texto. A gente tem ali um resumão que a gente tem como se fosse o cliente ideal tirado desses dados. Então, a gente tem que 69,7% são mulheres. Então, a gente coloca ali que a nossa audiência majoritária é mulher, de Fortaleza, e a idade predominante de 35 a 44. Só que qual que foi o interessante que a Liz tirou disso? O textinho que ela produziu depois, que foi o insight. Então, Fortaleza ocupa grande parte do ranking, uma vez que todas as unidades estão localizadas lá. Entretanto, a segunda localização principal é em São Paulo, o que reforça uma necessidade de trabalhar regiões mais próximas do Ceará. Observem como ela teve um dado, que foi a quantidade de pessoas relacionadas à região de Fortaleza, e isso gerou nela um insight de que, ok, se a segunda é São Paulo e a gente não está vendendo para São Paulo, a gente tem que ter a ação prática de trabalhar regiões mais próximas do Ceará. Então é basicamente isso, é a gente tirar um dado, ver o que a gente tem de informação que a gente consegue interpretar desse dado e o que a gente consegue fazer após isso para melhorar esses resultados. Então aqui embaixo ela também colocou relacionado ao gênero, que é mais comum realmente que mulheres sejam mais assíduas quanto a conteúdos relativos à saúde, isso também a gente sabe através de pesquisa. E a idade, embora indique que a terceira idade esteja mais distante das redes, também reforça a necessidade de trabalhar esse público com mais afinco, já que é o alvo. Então a gente vê que a idade também não está tão balizada e que a gente pode trabalhar melhor. Então
Então, vejam como a gente teve um dado, a gente teve uma interpretação desse dado e gerou um insight que vai gerar uma ação prática no futuro, nos próximos passos de redes sociais. Então, da gente trabalhar com regiões mais próximas do Ceará, seja através de impulsionamento ou de mídia, seja a gente produzir conteúdos que fortaleçam essas regiões, até na parte também do público-alvo, como que a gente direciona para atrair mais pessoas de uma faixa etária que se enquadre melhor com o nosso público desejado. E aí a gente traz isso para o cliente e pergunta, é isso mesmo? É esse seu objetivo? Quando a gente fizer as nossas reuniões, é mais ou menos isso que a gente quer. Pode seguir, Kate. Boa. Sobre impulsionamento, hoje eu falei com o Vitão, né, que a gente estava nisso de, cara, como que a gente vai impulsionar esses clientes? E aí, né, conversando eu, Gustavão e Diego, a gente chegou na conclusão de que basta pedir mais orçamento para o cliente, que vocês ativam, né, o time de mídia ativa no Instagram, Facebook ali, para acabar com o zero like, né, e aí a gente começar, mas peçam dinheiro para ele impulsionar a rede social dele ali, tá? Perfeito. Aqui, uma parte que foi muito legal foi da Sonserina, relacionada a ações práticas. Como eu comentei, eles lá no começo deram um insight que era, os destaques estão desatualizados. Então aqui, nas atualizações, que é a parte lá do final, que eu notei que muita gente não preencheu, eles já trouxeram os destaques que eles estão sugerindo para esse cliente. Então, na parte de atualizações, que tem muitos relatórios em branco, é para que a gente coloque essas sugestões. Então, falou da bio que está desatualizada, já traz nas atualizações uma sugestão de bio. Aqui eles trouxeram dos destaques que estavam desatualizados, e aí nas atualizações já vem uma sugestão de destaque. Pode seguir, Kate. Aqui é muito legal também que foi da Lufa Lufa relacionada aos posts. A ideia é que a gente tenha insights sobre os posts que a gente produziu. Então, nesse caso, não foi um post produzido por nós, o melhor post da de Giorgio, mas que ele gera insights. Por quê? A Elaine traz aqui o porquê que esse post talvez tenha dado resultado, e isso vai direcionar as nossas ações práticas do futuro, posts que a gente ainda vai produzir. Então, falou sobre o post com o Caetano, que ele teve resultados impressionantes em relação a números, que a gente teve um alcance muito expressivo, curtidas, comentários, encaminhamentos, salvamentos, trouxe todos esses dados. E aí, embora tenha tido alguns comentários negativos, é sempre importante ressaltar, claro, quando a gente tem pontos, contrapontos assim, o impacto geral foi positivo. O que se destacou foi a conexão emocional que artistas como Caetano trazem. Mostrar rostos familiares que fazem parte da identidade da música brasileira fortalece a tradição da Djorgio e humaniza a marca, criando um laço ainda mais forte com o público. E aí a gente mostra que isso é um ponto forte desse post, mostra que isso deu resultado provavelmente por causa desse motivo, e aí a gente direciona uma ação prática de no futuro fazer mais posts relacionados à tradição, à história, a rostos familiares, a personalidades da música, porque isso pode gerar resultado para esse cliente. Então, mesma coisa, a gente tem um dado, a gente tira um insight disso e a gente direciona uma ação prática. Pode seguir, Kate. Por último, aqui da Corvinal. Achei interessante porque eu acho que foi o único que nessa questão de horários de postagem trouxe um dado para correlacionar. Então, aqui trouxe qual que foi o melhor dia para postar, isso é retirado da plataforma, e qual o melhor horário da postagem. E, querendo ou não, é um horário estranho, assim, meia-noite de um domingo? Mas que a gente pode realmente tirar um insight disso. O que essa audiência está presente nesses horários na rede social? Como que a gente pode maximizar nossos resultados? Se a grande maioria da audiência está online nesse horário, a gente pode começar a realizar agendamentos próximos. Então, não necessariamente à meia-noite, mas umas 8 da noite, por aí. E aí a gente começa a gerar mais resultados baseado nisso. Não o horário de postagem, aquele horário padrão. Postamos segunda, quarta e sexta, de 9 às 11 da manhã, porque é o horário que mais funciona para a plataforma. Mas sim para esse cliente específico, qual que é o horário que a audiência dele está mais online. Sempre tem um horário assim meio doido, a plataforma entrega para a gente, mas que a gente pode tentar apostar para ver o que a gente tira de resultado disso. Então, acho que foi isso. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, na semana passada eu fiz reunião com a Carol, com o Jeff, com a Raíssa, falando um pouco sobre isso, mas todo mundo de conteúdo, de criação, todo mundo que estiver envolvido nesses relatórios e quiser marcar comigo, é só mandar uma mensagem lá no chat, a gente entra, fala uma horinha sobre, batemos sobre. Como eu falei, estou fazendo todos os comentários nesses materiais, então que você já tem algum norte, mas quis trazer aqui o que deu certo, o que funcionou, para que a gente possa também gerar insights através disso. Danilo, levantou a mão? Essa é uma dúvida. Como esse é um cliente Latam, esse horário aí, meia-noite de domingo, é horário Brasil mesmo, né? Aí, não sei, temos que dar uma olhadinha lá na plataforma, mas acredito que seja. Tá. Pode ser, porque o horário, né? Aqui é 8, lá pode ser um outro horário, quem sabe. Isso. Aí vai fazer um pouco mais de sentido, talvez. Mas perfeito, a gente pode fazer essa interpretação, sim. Mais alguma dúvida, pessoal, relacionado aos relatórios? Acho que não, né? Tudo certo.
E aí ficou combinado também com o Kate que eu ia trazer algumas atualizações de redes sociais para vocês. Antes, próximos passos, tinha esquecido desse slide. Então, agora que a gente está no passo de finalização dos relatórios após a revisão, após isso, a gente vai realizar os ajustes e refinamentos necessários. Isso vai ser até o dia 25/10. Depois disso, muita gente me perguntando quando que a gente vai apresentar isso para os clientes. As reuniões vão começar a ser marcadas a partir do dia 28. Então, para os clientes que a gente já finalizar relatório, a gente já pode ir mandando sugestão de data para marcar, para apresentar, tá? Se eu não me engano, nessa semana a gente vai ter reunião com a de Giorgio e é um dos clientes que a gente já pretende apresentar esse relatório. Mas a data oficial para início dessas apresentações é a partir do dia 28. Depois disso, a gente vai ter alguns treinamentos, vamos chamar alguns convidados e temos também o MLabs, que a gente está fazendo a contratação, está saindo a contratação hoje, então vamos também ter treinamentos com o MLabs para começar a adicionar essa parte na nossa estratégia. E, por fim, início da elaboração das estratégias. Aí vai ser no passo 2, quando a gente finalizar esses treinamentos, ainda sem uma data muito específica, tá bom? Tudo depende muito da cadência do compromisso de todos vocês, então conto muito com todos. E vocês também, como sempre, podem contar comigo, me mandem mensagem, me chamem para a gente fazer uma call rapidinha, que eu acho que muita coisa a gente consegue resolver com alinhamento rápido e a gente evita a necessidade de refação. Voltando ao que eu tinha falado antes, o Kate me pediu para trazer algumas atualizações da parte de redes sociais todas as semanas. Então, trouxe para vocês aqui um evento que vai estar acontecendo online, que ele é focado em marketing e de redes sociais. Então, a gente vai ter o CMO Summit. É um evento totalmente gratuito, feito por empresas de peso, como, por exemplo, LinkedIn, a revista Exame. Então, vai ter muita gente legal palestrando. Ele vai ser 100% online, então vocês podem se cadastrar. Pode passar, Kate, o slide. Aí, são 3 dias de conteúdo selecionado, mais de 7 formatos de conteúdo, mais de 150 lideranças de marketing fazendo materiais e planejando estratégias. Ela vai ser totalmente online, ano que vem ela vai ser presencial, mas eu vou mandar aqui no chat do Makers o link para vocês, caso vocês queiram participar. Acho que é uma oportunidade bem legal, vai ter horário durante todo o dia, algumas vão estar coincidindo com o horário que a gente vai estar aqui, mas é sempre bom a gente consegue ouvir como um podcast, por exemplo, e também fora do horário de trabalho ele também vai estar rolando. Então, caso queiram se inscrever para se atualizar, vai ter muita gente legal, vai ter diretor de marketing do Duolingo, diretor de marketing do Bradesco, muita gente bacana palestrando para a gente. Pode passar, Kate. E a última notícia de hoje é sobre um estudo que saiu do TikTok. Eu não sei se vocês acompanharam, na época que o Facebook foi indiciado pelos Estados Unidos, puxando eles para a responsabilidade. E aí agora o TikTok também está passando por um processo parecido. E o que aconteceu, que hoje está meio que chacoalhando o mundinho do marketing, foi que saiu um relatório feito por essa comissão, por esses, acho que são procuradores, né? Procuradores gerais americanos, e que trouxeram muitos dados do impacto negativo do aplicativo nos usuários, principalmente da faixa etária de crianças. Então, muitos desses dados, mas um condensado aqui dos mais importantes, é que você pode ficar viciado no TikTok em menos de 35 minutos. O hábito de utilizar a rede ele é construído quando você assiste mais ou menos 35 minutos ou 260 vídeos. Ou seja, é uma plataforma que é altamente viciante assim, e perigosa, quando a gente pensa relacionado a tempo. A gente tem que o algoritmo do TikTok prioriza pessoas bonitas. Isso foi feito ativamente dentro da plataforma. O algoritmo deles determinou um padrão de beleza, né? E considerou as pessoas que ele considerava não muito atraentes e diminuiu a visibilidade dessas pessoas. Foi observado através de estudo dos dados do TikTok. Pode passar. Caraca. Do mal. Então, né? Os limites de uso diário do TikTok quase não tiveram impacto. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu fiz, de colocar um limite diário ali do TikTok para ele me avisar quando acabasse, e isso praticamente não causa efeito prático no uso. A maioria das pessoas que usa essa função não sente diferença, não tem diferença nenhuma no tempo de uso antes e depois de utilizar essa funcionalidade. 95% dos usuários de smartphones abaixo de 17 anos usam TikTok. Porém, eles têm uma diretriz que diz que pessoas com menos de 13 anos não podem usar. Só que foi um direcionamento do TikTok de que não seja feito nada sobre isso internamente, a não ser que seja explícito na biografia dessa pessoa, que ela declare que ela tem 13 anos ou menos. Ou seja, eles estão liberando o uso sem necessariamente registrar ou fazer qualquer tipo de regulamentação dessas crianças que estão dentro do aplicativo, embora seja uma diretriz. E claro,
o uso compulsivo do TikTok interfere na vida normal das crianças. Então, está impactando em relação a sono, trabalho, estudos e conexão entre pessoas. Então, todos esses dados eles foram trazidos dentro desse relatório. É um relatório que está sendo feito por anos. O motivo foi um pouco diferente, porque, na verdade, os Estados Unidos ele queria separar o TikTok da empresa mãe, que é uma empresa, se não me engano, chinesa. Eles começaram a estudar por causa disso, mas começaram a desenterrar um monte de coisa. Então, provavelmente, a gente vai ver um julgamento do TikTok similar ao que foi do Meta anos atrás, aí nos nossos próximos capítulos. Mas, de forma geral, acho que o que a gente pode tirar disso é que redes sociais é um ambiente complicado, mas a internet não é uma terra sem lei, a gente está vendo que as coisas vão se desenrolando. Então, como aconteceu com o Meta, está acontecendo com o TikTok, ele ia ser banido dos Estados Unidos, sim, tá? E por isso foi um dos motivos que gerou todo esse estudo, toda essa produção. Então, muito importante porque a gente sempre bate, né? A gente tem muita responsabilidade trabalhando com a internet, de entender o que está acontecendo, de entender onde a gente se posiciona e como que essas coisas afetam não só a gente, mas o público com a gente que a gente está lidando. Enfim, de forma geral, acho que é isso, mas aí pode seguir, Kate, com o nosso Junto e Misturado. Ó, esse 95%, maluco, é assustador, né? Do tipo, é todo mundo que tem menos de 17 anos no smartphone tem TikTok. É boçal esse número. Nunca vi um número tão grande nessa faixa etária aqui. Boa, mudando aqui de pauta, vamos falar dos nossos horários. Só um lembrete, né? A gente é 100% remoto, mas a gente é síncrono. O que isso quer dizer? Que a gente tem responsabilidade com o horário, né? A gente é flexível, né, no remoto, mas no horário a gente é síncrono, a gente precisa estar presente. Então, nossos horários é de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Importante, nem mais, nem menos, tá, pessoal? Tipo, Kate, a gente está trabalhando muito a mais, alinha com liderança, a gente tem banco de hora, mas não é para usar. Olha que doido. A gente contratou um monte de gente aqui para não ficar uma maluquice, tá? De vocês não viverem a vida. É para viver a vida é muito mais, tá? Então, não é para ficar trabalhando a mais depois do horário. Eu fui claro, hein? Mas, Áurea, me ajuda aí, é isso mesmo? Sim, Kate, está certinho. Bom, no onboard a gente já passa isso, né? Já alinha, falando ali para o pessoal que vai iniciar, sendo CLT, PJ, né? O estágio. CLT e PJ tem o horário aqui das 9 às 18 e o estagiário das 9 às 16. Se precisar de alguma coisa, né, gente, sair mais cedo, nada que a gente não possa conversar, tá? Alinhando ali com a liderança e também com o time, né, para a gente não ficar bagunçado por questão de demandas, é só me chamar, tá? A gente conversa e alinha o que for melhor para vocês, tá bom? Boa. Alguma dúvida nesse ponto aqui, minha gente, de horário aqui? Boa, Gabi, Mari, Carol, Elaine, Lara, obrigado aí. E é isso, tá? Não é o básico do básico aqui. Vamos lá, não quero perder tempo com isso aqui, não. Terceiro livro, Story Brand. Olha que legal. A Lara, ela leu esse livro ali, trouxe insight para o time de mídia. Aí eu pedi para a Lara, né, pegar o livro. E, cara, o que foi de mais poderoso? Então, Lara, eu vou puxando aqui, você vai comentando junto, tá? Beleza, Kate. Então, vamos lá. Primeira coisa que a Lara trouxe é que toda história tem um herói, né? E aí, no Star Wars ali, é o Luke Skywalker ali, que é o herói, né, de Star Wars. Ele tem a missão importante, enfrenta os desafios e busca a transformação. E ele tem, né, uma figura sábia lá, que é o Yoda ali, que é o seu tutor, né? Que é quem ajuda ele a conseguir o objetivo. E aí ele faz o paralelo de que a marca seria o velhinho. É isso mesmo, Lara? É isso aí. A marca, ela vai tentar ajudar, né, o cliente nesses desafios, nessas transformações. A gente tem que entender, então, o que o cliente precisa. Quais são os problemas, quais são os desafios do cliente, para poder solucionar. E muitas das vezes a gente vê ao contrário, a gente vê produtores de conteúdo, a gente mesmo, eu mesmo já fiz isso, eu já coloquei a marca como herói da história, ao invés de colocar o cliente como herói da história. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, né? Colocar a marca como herói e o cliente como guia, como essa figura... Ao contrário, não confunde não. O herói é o cliente, né? E a marca o guia. Isso, exatamente. E aí, só para dar um exemplo,
eu trouxe dois exemplos ali, aonde o cliente é zero herói, né? Aqui é o produto, né? O produto ali, ele é o herói, né? A marca não faz nada ali, né? E o outro que eu trouxe aqui é da moça, né? Que ela tem perfil zero, né? De quem contrata, porque, né, o público, como vocês vão ver nas redes sociais, é acima de 60 anos. Então, como que o herói tem menos de 60 anos, né? Então, a gente prestar mais atenção nesses detalhes de quem que é o seu cliente e não fazer postagem, né? Desconectada com o seu herói. Fez sentido? Então, não quero mais ver postagem de aparelho auditivo com novinho, hein? Pode, se tiver aparelho auditivo para crianças, tudo bem usar criança, tá? Mas, normalmente, o público-alvo não é, né, 50 menos ali, tá bom? Boa. E aí, a Lara trouxe ali a pirâmide de Maslow, né? Que é aquela das necessidades, primeiro fisiológicas, né? Que vai até a autorrealização. Fala mais aí, Lara. É isso aí. A gente precisa, então, compreender as motivações humanas. Por que as pessoas compram? As pessoas compram porque elas têm necessidades. Elas querem se sentir aceitas em um grupo social, elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir atraentes. Então, a gente precisa entender a pirâmide de Maslow para compreender o porquê que essas pessoas estão comprando, para desenvolver um conteúdo com base nisso. Então, às vezes, a gente até esquece, né, da pirâmide de Maslow. Então, essa pirâmide, ela serve meio de referência quando a gente for criar um conteúdo. Pô, e tem umas perguntas aqui que são os guias muito bons, né? Que é o que oferecemos, como isso melhora a vida, né, do meu cliente e o que o cliente precisa fazer para, né, comprar isso. Eu levei meu pai num centro auditivo, lá na Audionova, para ele comprar o aparelho dele, né? Meu Deus, como foi difícil. Foi muito difícil. Meu pai é muito difícil. Meu pai, ele é legal, tá? Eu amo meu pai, mas ele é maluco, muito difícil. E aí, né, ele foi lá só para dizer que ele escutava bem. Então, ele ficou 1 hora conversando com a fono lá, falando, não, eu escuto muito bem, eu escuto muito bem. E aí, né, eu e meu pai lá falou, pai, mas a televisão fica no máximo, né? Não, porque é costume e tal. Aí a fonoaudióloga soltou um que, enfim, não foi agradável de ouvir na hora ali, mas faz sentido. Cara, às vezes você compra aparelho auditivo para quem você ama. Olha que doido. Porque quem está ficando mais surdo incomoda as pessoas que amam ele, né? Porque tem que ficar repetindo. Né? Uma coisa é repetir para mim, outra coisa é você ficar repetindo para os outros. Aí você vai perdendo a paciência, né? Eu sinto isso com meu pai. Que eu vou ficando mal-humorado com meu pai, né? À medida que eu fico repetindo, tem que gritar, falar alto, coisas assim. E aí, são esses insights, assim, que eu achei legal. Sabe? Do tipo, cara, o que ele melhora na vida? Ele faz meu filho me amar mais, sabe? As pessoas conviverem melhor comigo e a gente usar mais isso nos textos ali, né? Com os redatores, né? Com os criadores, com o mídia ali. Então, é isso. Fez sentido esse trem aqui? E um case de sucesso dessa da loja aí, fala um pouquinho dessa loja aí, Lara. Esse case de sucesso é o Cavenders, né? Boot City é uma empresa que vende botas e vestuário. O objetivo deles era, eles queriam melhorar a comunicação com o cliente, né? Isso aí, pessoal, eles trouxeram no livro, né? Esse case de sucesso. A empresa, ela tinha um site bem bagunçado, e aí eles precisavam oferecer um produto ideal para o cliente, eles não estavam conseguindo, então eles utilizaram o método StoryBrand, eles atualizaram o site, tornaram a mensagem deles no site clara, né? Posicionaram os clientes como heróis e transformaram a empresa, né, os produtos como guia. Então, ajudaram o cliente a encontrar o seu produto ideal, simplificaram a navegação do site, como objetivo, como resultado, né, repaginaram aí o site, eles aumentaram as vendas online. Então, foi isso, esse é o case de sucesso aí que eles trouxeram aí, colocando esse método em ação. Boa. E aí pode ser até uma ideia para os nossos clientes, né? Como que o site do aparelho auditivo pode ser esse guia, né? Em vez de, compre isso, olha esse aparelho, olha não sei o quê. Cara, como que eu posso te ajudar? E aí, como que isso reflete, né, nas redes sociais e no site? Então, acho que fica como ideia ali para a gente sair um pouquinho da nossa caixinha. Lara, muito obrigado pela leitura, muito obrigado por ter feito o resumo para a gente ali, tá? E ter trazido para a gente. Todo mundo, tá? Se quiser, fala comigo. É incentivado isso. A gente quer, né, que a gente aumente o repertório de todo mundo aqui. E é diferente você mandar, olha, gente, que link legal. Aí você manda. Você acha que alguém vai abrir o link? Ninguém tem tempo nem para... Eu ia falar peidar, né? Mas peidar é feio. Ninguém tem tempo nem para fazer outras coisas ali. Resume, traz mais mastigado, né? Então,
isso que a Lara fez demandou tempo, né, Lara? Não foi, né, rapidinho, né? Ela demandou tempo para trazer para cá. E é isso, vamos mastigar um pouco mais para todo mundo absorver o conteúdo. E falando em foco no cliente, não tinha como não trazer o case ali da Audio Prime. Gabi, comenta um pouco disso aqui, por favor. Oi, gente, boa tarde. Gente, a Audio Prime foi, assim, um cliente que foi o primeiro cliente que eu pude acompanhar desde que a gente dividiu os squads e a gente era responsável por acompanhar em reuniões e tudo mais. Então, foi meu primeiro cliente que eu entrei, assim, em reunião para conhecer, que como designer, a gente não tem muito esse costume. Então, foi muito legal pegar isso desde o início, ver o processo, que não foi fácil, tanto da parte do cliente como da nossa parte, fazer o cliente confiar na gente. Foi um processo, assim, bem difícil, porque eles queriam algo, assim, mais clean, mais, assim, suave, sem muito contato, assim, direto, sem ser muito comercial. Eles não são clientes muito comerciais, e só que, ao mesmo tempo, não queriam equilibrar um pouco essas partes, né? Então, a gente ouviu o cliente, fez a forma que eles quiseram, eu digo assim, da LP. Os anúncios foram as primeiras demandas que a gente fez, eles gostaram, aprovaram, assim, de primeira, fizeram umas alterações, assim, de texto, uma coisa ou outra, né? Mas a LP, assim, foi muito complicada, porque eles queriam um negócio, assim, muito mais clean, né? Então, como o Dan até sempre falou pra gente, o banner é a principal parte que chama a atenção. Se você não chama a atenção pelo banner de início, pode ser que o cliente já fecha a aba de início. Só que é que nem esse banner primeiro, foi o que o cliente queria. Eu não estava nem um pouco satisfeita com o resultado, eu não queria fazer isso, eu não queria entregar, mas era o que o cliente queria. E foi onde os resultados abaixavam e não tinha resultado nenhum, o cliente estava chateada, ela, né, não estava dando resultados. Foi quando a gente perguntou se a cliente queria, né, confiar mais na gente, no nosso potencial, no que a gente já conhecia, já sabia o que fazer. Foi quando a gente migrou para o segundo banner, por exemplo, onde ela realmente falou, tá bom, confio em você, já não sei mais o que fazer. E foi onde eu usei essa imagem, que foi exatamente de um dos anúncios que eu fiz. Se é para ser mais chamativo no banner, o Dan até falou, usa cores mais escuras. Foi justamente esse único anúncio que eu fiz de 4 anúncios, o anúncio mais escuro que eu tinha era esse, usando essa imagem, que eu acho muito bonita essa imagem e a aplicação dela. E eu pude brincar com as cores do cliente, e eu achei que chamaria muito mais atenção, né? Usando também, a ideia do Dan também foi usar os selos, né, de revendedor, que era algo que a gente achava que poderia ser, que não estava chamando atenção. Porque assim que você entrava e visse o primeiro banner, você poderia estar achando que está entrando no lugar errado, enfim, e fechar. Então, a gente queria reforçar essa marca, essa identidade, de que o vendedor realmente, você está na página certa, colocando selos, coisa que eu acho que as marcas próprias não tinham. Então, eu criei esses selos, né? A Fonac, a Unismo, por exemplo, elas mesmas têm os seus selos, mas aí eu peguei a ideia mais ou menos, fiz igual, e usei uma das imagens que eu fiz no anúncio. Porque se a pessoa vem pelo anúncio e entrar pela LP, ela vai reconhecer, ela vai ligar uma coisa na outra. Pode não ser pelo mesmo anúncio que ela entrou, mas a identidade visual, ela se manteve com outro anúncio que não seja esse da mesma imagem. Então, Danilão, só comenta os resultados aí de tudo isso. Agora eu ia falar isso, sobre os resultados que o Dan trouxe. Pode falar, Dan. Bom, no início a gente estava lá no Facebook, por exemplo, com os primeiros anúncios, né, que a gente mais ouviu o cliente, fez da forma dele, não trouxe muito nossa expertise ali, e a gente estava lá com conversões a R$200, por aí. Na segunda leva de anúncios, a gente trouxe o que a gente está acostumado a fazer para outros, e que dá certo, e o custo por conversão foi para R$30, R$50. Então já vê como mudou. No Google, isso que a Gabi falou, né? A gente está com uma nova estrutura lá de campanhas no Google, mas antes a gente não falava qual marca é. Hoje a gente fala palavra-chave genérica, palavra-chave de
de marca, e a gente não falava em marca dentro da landing page, então nem fazia sentido ter um grupo só para marcas lá no Google Ads, né? E aí, em resumo, o resultado do cliente lá saiu de uma conversão a mais de R$ 500 para várias conversões agora, menos de 100, que é o normal de outros clientes nossos. A taxa de conversão saiu mais ou menos ali de 2 a 4% para 11 a 16%. Então, olha só como uma alteração na landing page faz diferença, né? Lógico que a gente viu que o problema não era em anúncio, era na landing page, por isso que a gente atacou ali, tá? E, então, é isso, assim, ó, marca tá ali, mais opções de entrar em contato, então tem aquele botão verde ali, apesar de que o verde não combina muito com o marrom, né? Mas está ali, é para isso mesmo, para chamar a atenção, para a pessoa bater o olho e saber onde tem que entrar. Seria legal se a gente trouxesse também a versão mobile, que a gente sabe que é responsável por uns 90% do resultado. Então, lá também, a ideia é deixar o mais chamativo possível e esquece um pouco, né? Lógico, a gente faz o equilíbrio que a Gabi falou, então esquece um pouco muito o que o cliente quer, pega o que a gente quer, que a gente sabe que dá certo, une os dois e faz isso aí e aí deu resultado, né? Então, parabéns para a Gabi, para o time todo do Corvinal. Agora a gente está no rumo certo com eles. Pirei. E, né, tragam esses exemplos, a gente gosta de trazer esses exemplos para todo mundo aprender junto, e o que a Gabi falou é muito legal, né? Cara, se o anúncio é de um jeito, ele cai numa landing page muito parecida, cria essa uniformidade de jornada, né? Ah, estou entendendo. Às vezes a gente fica fazendo coisas malucas para lá e para cá, e aí acaba que quem sente é o mídia, né? Então, é todo mundo trabalhando junto, por isso que vocês estão em squads, então estou muito feliz de ver esses resultados acontecendo aqui. Vou avançar para a última parte de hoje. Diegão, tá por aí? Tô aqui. Quer fazer algum comentário ou posso partir para a última aqui? Não, bora lá. Acho que todo mundo já falou, tranquilo. Bora. Então, pulso semanal dessa semana, com qual energia você está iniciando essa semana? Geralmente a gente não comenta o resultado, mas só para falar que a gente está de olho, tá? Foi um recorde ali, né? Talvez de desanimação. Pode ser por causa de São Paulo, né? Que, enfim, não foi um fim de semana muito bom, mas a gente está de olho aqui. Líderes, fiquem de olho também, converse com seus times, tá? Como sempre, estamos aqui à disposição e crie empatia. Saiba que você pode estar muito animado e tendo alguém muito desanimado do seu time, e você pode estar muito desanimado, mas você também tem uma pessoa muito animada do seu lado ali. Então, criem essa empatia. Essa semana veio menos pergunta, veio uma pergunta só. Como está o Gympass, né, que é o novo Well Hub? Ele está nos nossos sonhos ali, engatilhado, a gente quase fechou um cliente. Lembra do Kaique, né, o Diego? Ele responde meio, fechamos. Aí a gente foi fazer a pergunta, né, a reunião lá, ele falou, não é bem assim e tal, mas a gente só estava esperando a chegada desse cliente para a gente liberar, né, o Gympass ali, passando status de comercial. A gente está com uma proposta na Padua Shop, então parabéns a todo mundo que está participando, porque o cliente só chamou a gente para fazer, né, essa concorrência, licitação, porque está sendo bem atendido ali, e a gente continua com a ON, né, numa briga que a gente está tentando pescar esse peixe faz uns 2 meses já. Ligamos também todas as campanhas de fundo de funil, o Vitão, né, gerou mais de 40 leads ali, a gente está dando continuidade nos leads, mas nenhum deles ainda esquentou, tá? Nenhum mostrou que parecia ter potencial. Ana? Então, só para reforçar nesse ponto também, para a gente, nas atualizações de cliente, focar também no upsell, principalmente para os clientes prioritários dos squads de vocês. Já tem alguns insights, por exemplo, de clientes que têm blog no site, mas não atualiza blog, e a gente tem serviço de blog que a gente pode oferecer, outras plataformas que a gente pode gerenciar. Se o cliente faz Reels, se ele grava Reels, a gente pode oferecer também gerenciamento de TikTok. Então, principalmente para os clientes prioritários e que a gente vê futuro, vê potencial, oferecer esse upsell para a gente é super válido. Então, fiquem atentos na atualização de redes sociais também, que é uma oportunidade. Quem sabe de upsell e upsell de Gympass não vem aí. É isso aí. E falando de Reels, alô, Grifinória, será que não vale a pena fazer para Mídia K Reels? E aí eu quero essa ideia ali, como que a gente implementa Reels, o que seria legal a gente trazer no Reels da Mídia K. E o último comentário que eu esqueci de fazer, era a primeira coisa que ia fazer. Ô, Gabi, essa piscina, Gabi, que vacila, hein? Nossa Senhora! A festa de final de ano vai ser na casa da Gabi, eu acho. Comenta aí, Gabi. Gente, não é minha casa, não, é o sítio do meu avô. Foi no final de semana que eu fui lá com meu marido descansar e eu falei, putz, esqueci de gravar um vídeo lá que a Alice pediu, vou gravar agora.
E aí foi essa ideia maluca aí que eu tive e fui com tudo. Foi só para causar inveja e pergunto pro seu avô se ele aluga o sítio ali, tá? Aluga sim. Aí ele fica onde? Fica em Jarinu, perto de Atibaia, aqui em São Paulo. Tá de casa agora. É verdade. Que legal, que legal. Ficou bom demais. Enfim, mas gerou uma invejinha ali. Todo mundo falou, que vacilo. Diegão, algum comentário? Podemos encerrar por hoje? Me fala mais. Ou alguém quer fazer alguma pergunta também? Não, só comentar do Gympass. Pessoal, a gente está muito atento a tudo que for benefício, mas de verdade a gente está tentando investir o máximo também na agência, em ferramentas, então, cara, time, a gente está bem comprometido com isso para diminuir. Acho que, de certa forma, é para o bem-estar de todo mundo, né? A gente ter um volume maior de time, ferramentas melhores, e os clientes aparecendo, a gente vai sim. Acho que, cara, questão de honra esse Gympass aqui, acho que é número 0, né? Que desde que o Kate entrou, ele falou, pô, a gente podia colocar o Gympass. Eu falei, cara, mas vamos fechar e tal. Então, mas é isso. De resto, tudo certo. Bora. É isso. Para quem é novo, o pulso semanal é 100% anônimo, tá? Demora 3 segundos para preencher e mande as perguntas que a gente responde todas elas, todas. A gente responde aqui para poder interagir com vocês e acho que é fundamental para a gente ter uma conversa transparente. Pessoal, uma boa semana para todo mundo aí. Um beijo no coração e vamos embora. Então, gente. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal.